paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos, edição 88, chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. O estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Quem escreveu essas lições foi o pastor João Nogueira. E sempre temos comentado aqui sobre esse querido pastor e nossos agradecimentos. Nós estamos finalizando esse primeiro trimestre e com a lição número 13, a 13ª lição. Ela vai fechar aqui, a vida desse grande rei, e também servo de Deus, o rei Davi. O texto base dessa lição é 2 Samuel, capítulo 22 e capítulo 23. E o título é Legado mais que uma história, uma influência, E o objetivo desse estudo é levar o aluno a refletir sobre o legado espiritual que está construído e compreender que o discipulado não é sobre perfeição, mas sobre fidelidade a Deus ao longo da jornada. Estaremos orando, agradecendo a Deus pela minha vida e pela sua vida também, e as oportunidades que o Senhor tem nos dado de estar estudando a sua palavra, A palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora nessa hora, Deus, que estamos aqui, ó Deus, preste a estudar a sua bendita palavra, a palavra de Deus, que o Senhor nos dê clareza e sabedoria e entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse estudo, ó Deus. Abençoe os amigos e irmãos que têm nos acompanhado através desse canal do YouTube, ó Deus, da Escola Bíblica Digital, A Escola Bíblica que nós, ó Deus, temos aprendido. Abençoe os irmãos, inscritos, todos aqueles que têm compartilhado, ó Deus, e têm permanecido conosco ao longo desses anos todos, ó Deus, à frente aqui, ó Pai, desse canal. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, derramando sua bênção, sua graça sobre a vida de cada um deles. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, irmãos e amigos, nós hoje vamos finalizar esse 4º trimestre, Como já foi falado aqui sobre o objetivo, e nós vamos dar agora entrada na introdução desse estudo. Então, fala-se assim: o fim da jornada diz muito sobre como ela foi vivida. Nas últimas palavras de Davi, não foram sobre vitórias militares, Não foi sobre as vitórias militares ou conquistas políticas, mas sobre tudo quem Deus foi para ele ao longo do caminho. Para Davi, o mais importante não era a política nem as conquistas, mas sim quem era Deus na vida dele. O refúgio, o libertador, o Deus de aliança. Quero aqui, irmãos, estar lendo também, antes de nós dar continuidade, do texto. Vamos ler 10 versículos aqui, o Cântico de Davi e Ação de Graça, esse capítulo que é o capítulo 22. E depois, Davi vai falar sobre as últimas recomendações e sobre aqueles que o ajudaram ao longo da sua jornada enquanto esteve aqui, Então nós vamos ler aqui esses 10 versículos rapidinho, Falou mais Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, pois, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador.
Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. O Senhor é digno de louvor. Invoquei de meus inimigos e fiquei livre, porque me cercaram as ondas da morte e torrentes de Bilial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-se laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça dos seus narizes, e da sua boca um fogo devorador, carvões se acenderam dele. E abaixou os céus e desceu uma escuridão, e havia debaixo dele seus pés. E subiu o querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. E as tendas pôs as trevas ao redor em si, e o ajuntamento das águas e nuvens dos céus. Até esse versículo 12, né? Nós temos lido um pouquinho até mais. Mas o que esse cântico, né, de agradecimento de Davi, que fala sobre todos os benefícios, a confiança que ele tem, é aqui que marca aqui no versículo 12, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, né? Para Davi, Deus é isso, né? É muito bonito perceber, mesmo tantas falhas, Davi terminou a vida reconhecendo que a sua história só fazia sentido por causa da graça, né? Nós hoje estamos vivendo a graça de Cristo, né? Que nos foi dada, a salvação através do Filho, do herdeiro, do Cordeiro que foi imaculado por nós, né? Na cruz do Calvário. Então, hoje nós vivemos essa graça, mas Davi também teve esse momento de graça, quando o Senhor confirmou todos os seus benefícios a ele, né? Reconhecendo a sua história, só fazia sentido por cada graça. Isso nos lembra que o verdadeiro legado não é construído sobre perfeição, né? Mas sobre fidelidade. Está relacionado a permanecer com Deus, mesmo quando caímos e sangramos. Então, irmãos, a nossa vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós vamos ter fraqueza, altos e baixos, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, que Ele pode nos levantar da onde nós cairmos, né? Todos nós estamos sujeitos a cairmos, mas não precisamos ficar prostrados, né? Se você pecou, se você cometeu algum erro, Deus é longânimo para nos perdoar, né? Esta lição é um convite para olhar para a nossa própria jornada e perguntar sobre o que estamos deixando para trás. O que nós já fizemos? Será que deixamos alguma coisa para as novas gerações? Não importa se você tem muitos ou poucos seguidores, sua vida influencia, né? Discípulos maduros vivem conscientes de que estão deixando uma influência, mesmo sem perceber. Então, irmão, tudo que nós fazemos, nossa ação, tem que deixar um legado para as próximas gerações. E falar em algumas palavras aqui que nós referimos, né, irmão? Eu quero deixar claro aqui o que é o legado. Você sabe o que é o legado que você vai deixar? Legado é um conjunto de bens, valores, ensinamentos ou influências deixado por alguém, seja através de um testamento material ou para as gerações futuras, imaterial figurado, né? Então, irmãos, nós temos que deixar o nosso legado para as futuras gerações. A influência, o que é uma influência? Influência é a capacidade de alguém ou algo causar impacto, mudar comportamento, decisões e opiniões de terceiro. Então, será que nós temos essa capacidade de influenciar? E a jornada, irmão? Você sabe o que é uma jornada? A jornada refere-se primariamente a uma caminhada, uma viagem realizada no período de um dia, né? Ou, quer dizer, uma jornada, né? O que na nossa jornada, no nosso tempo que nós estamos aqui nesse mundo, nós devemos deixar a influência e o legado para as novas gerações, né? Então, nesse primeiro tópico aqui,
né? E o personagem central aqui, irmão, é o próprio rei Davi, né? Que fala de uma maneira central também com Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Aqui nós vamos para o primeiro tópico, uma vida marcada pela presença de Deus. A nossa vida aqui tem que ser marcada pela presença de Deus. É como aqui o texto, aqui, a introdução nos fala que Davi, a maior coisa que ele queria é que a presença de Deus estivesse com ele. As últimas palavras de Davi não foram um discurso político, nem um lamento por seus erros, né? Foram uma canção, foram um salmo, né? Davi foi um poeta que fez vários salmos, né? Uma confissão profunda de que Deus esteve com ele o tempo todo. E ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Será que nós possamos dizer, ou podemos dizer, que o Senhor é a nossa rocha, o nosso libertador? Em outras palavras, a sua biografia não foi construída em cima da própria força, mas na presença constante do Senhor. Os gigantes que ele derrubou, né? O leão e o urso que ele matou, os homens que ele feriu na guerra, nada disso teria sentido se não fosse o Senhor do lado dele, né? Ao olharmos para a vida de Davi, encontramos de tudo: vitórias e derrota, fidelidade e queda, coragem e arrependimento. Um exemplo, né, irmão? Podemos dizer por quê? Porque ele mostrou que o homem é dependente de Deus em toda essa situação, né? Não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus a todo instante. E Deus, ele trabalha no coração para que o homem se arrependa, né? Por isso que ele é um homem que a própria Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, o que fica ao final é o relacionamento com Deus, né? Temos que ter um relacionamento profundo com Deus. Essa é a maior marca que o discípulo pode deixar, né? Não é a posição que você ocupa na igreja, o carro que já teve, ou quantas pessoas você liderou. O verdadeiro legado é quanto da presença de Deus você carregou e espalhou no caminho. Então, a nossa vida é baseada no relacionamento com Deus. E as pessoas que estão ao nosso lado verão o nosso compromisso com o Senhor. E ele também sentirá o desejo também de seguir a esse caminho, né? Ao caminho da salvação. As pessoas talvez não se lembrem de tudo que você fez, mas lembrarão de como você fazia questão de andar com Deus, né? Hoje muitas pessoas já não têm esse prazer, né? Já no tempo de Jesus, né? Jesus, uma certa vez, numa pregação, e muitos já não queriam estar com Jesus, né? Irmãos, estar com Jesus é a melhor coisa que nós possamos querer. Andar com Jesus, estar com Jesus e ter comunhão com Deus é uma coisa sublime, né? Talvez você se sinta pequeno nessa história, contudo, lembre-se que mesmo Deus que esteve com Davi também está com você. A sua caminhada foi marcada pela presença dele. Sua vida já era um legado poderoso. Com certeza as vitórias, as batalhas de Davi, a glória não era dele, né? Era dada ao Senhor. Mesmo nas fraquezas, Davi reconhecia a sua dependência de Deus. E quantas vezes ele buscou, né? Ele se humilhou na presença do Senhor e ele clamou por socorro. Quantas vezes, né? Creio eu que muitas das vezes a perseguição que ele teve do seu sogro Saul, né? E até dos seus parentes que queria tirar a vida, como o seu filho Absalão e outros, né? Destituir Davi para tomar o reino. Era uma disputa constante, mas Davi venceu porque Davi era um homem que temia a Deus.
Você já parou para pensar se sua trajetória espiritual transparece a presença de Deus? Qual tipo de lembrança sua fé deixará nas pessoas ao seu redor? Temos que refletir sobre isso, né, irmão? O que vamos deixar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Será que elas veem cada um de nós como servos do Senhor? É uma pergunta para que nós possamos refletir, né? Então falamos nesse tópico, primeiro tópico, a vida marcada pela presença de Deus. Uma marca, irmão, a marca é um símbolo de uma conquista, né? Foi marcado, está ali marcado, é um sinal, né? Então, a marca que você tem que deixar para aquelas futuras gerações é o seu legado, aquilo que você fez em prol do reino de Deus. A fidelidade vale mais do que a perfeição, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna, né? São palavras do nosso rei. Então, irmão, a fidelidade é algo que nós devemos ter no nosso coração. É natural pensar que o legado de um servo de Deus se constrói sobre uma ficha limpa, uma caminhada sem manchas. Mas Davi prova o contrário, né? Seu nome está profundamente ligado a graves erros. E ainda assim foi lembrado como homem segundo o coração de Deus. Por quê, né? Porque, irmãos, Davi foi lembrado com tantos erros, né? Que ele cometeu, adultério que ele cometeu, assassinato que ele cometeu, né? Botou Urias na frente de trabalho, de luta, né? Para que fosse morto, para que o pecado não fosse descoberto. Mas mesmo assim o pecado foi escandalizado em toda a nação e foi descoberto, porque Davi foi fiel, né? Mesmo com os erros de Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi fiel, não perfeito, mas fiel. Mesmo nos seus piores momentos, ele voltou-se para Deus. Às vezes a pessoa cai ou tem deslize e ela quer se afastar mais de Deus, porque ela não reconhece, não tem a humildade de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? Acho que Deus é um Deus carrasco. Não, Deus é um Deus que quer livrar os seus filhos dos pecados, né? Da culpa, do castigo eterno. Deus tem dado tempo à humanidade para que se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Davi era esse homem, né? O homem, segundo o coração de Deus, que cometia os seus deslizes, mas também se arrependia dos seus pecados, né? Quando venceu, reconheceu que o mérito não era seu, né? Muitas das vezes as bênçãos vêm, as vitórias vêm, e nós não reconhecemos que a vitória não é nossa, mas foi dada por Deus, né? Essa constância de coração, mesmo em meias falhas, é o que torna sua história tão inspiradora, né? E de coragem também, né? Davi era um homem de coragem, não era um homem medroso, né? Covarde. Davi era um homem, e também Davi era um homem íntegro, porque muitos levaram a cabeça dos seus inimigos perante ele, achando que Davi ia se alegrar. Não, Davi agia com justiça, né? Na prática, isso nos liberta, porque muitos de nós carregam culpas antigas e a sensação do que não foram bons bastante como cristãos, né? A verdade, irmão, Deus não veio condenar o mundo, não mandou Jesus para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O que Deus quer fazer com o homem é perdoar os seus pecados, né? Para que ele não sofra a condenação eterna. E todos nós estamos nessa situação, né? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Porém, Deus não está esperando performance impecável, mas corações que permanecem.
Ele busca pessoas que, apesar das lutas e dos delícias, não desistem na caminhada, né? Você tem se desiludido no caminho do Senhor, no caminho cristão? Não. Busque a Deus de todo o seu coração. Olhe exclusivamente para Deus. Não olhe para o seu erro, o seu pecado, ou aquele que está à sua frente, mas busque o entendimento em Deus. Muitos têm desistido da caminhada, né? Por achar que a caminhada é pesada, que a cruz é muito pesada para carregar. Não, irmãos, mas Deus diz que não nos daria prova acima que poderíamos suportar, né? Você pode não ter vivido uma história bonita aos olhos humanos, mas ainda pode deixar um legado firme diante de Deus, né? Então devemos meter a mão no arado e olhar para trás, mas sim continuar a nossa caminhada olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ser fiel nas pequenas coisas, sincero na dor e constante na fé. Tudo isso forma uma vida que impacta, mesmo em silêncio, né? Quando chegar ao fim da sua jornada, você possa olhar para trás e dizer: eu falei, mas não desisti, né? Eu tropecei, mas voltei. Por isso deixo o legado que aponta para a fidelidade de Deus, não para a minha, né? Na verdade, se nós formos fiéis, Deus será fiel para conosco. E se nós não formos fiéis para com Deus, Deus ainda mesmo assim permanece fiel, né? Deus não tem variação de pensamento. Deus é ontem, hoje e será eternamente, né? É um Deus só, um Deus único, um Deus de uma maneira de pensar de uma só forma, né? Deus não volta atrás, né? Como nós pensamos, né? Deus age com o seu coração de amor, né? De bondade. Então, irmãos, nós falamos aqui uma vida marcada pela presença de Deus, né? Segundo tópico, fidelidade vale mais do que a perfeição. E agora, nesse último tópico, já encerrando nosso estudo, né? Que é um estudo basicamente resumido, o fruto que permanece é relacional. O fruto que permanece é o relacionamento. Não existe discipulado sem relacionamento, irmão. Você tem que se relacionar com as pessoas, né? Quando lemos o capítulo final de 2 Samuel, o que nos chama a atenção é que o legado de Davi não está apenas em suas palavras ou suas conquistas, mas nas pessoas que ele influenciou. Quantas pessoas Davi influenciou, né? Os seus liderados. Então, irmãos, nós devemos sempre estar pensando nessas coisas, né? No 23, os valentes de Davi, homens que arriscaram a vida por ele, que o seguiram e tornaram líder por causa da convivência com o rei. Foram aqueles, né, os 37 valentes de Davi, né, que tiveram do lado deles. Se nós formos fazer uma relação aqui desse texto, muitos deles, né, tinha ali Joabe, tinha Eliezer, muitos deles foram exemplo, né, que pegaram o exemplo de Davi, homens de coragem, de luta, de valor, né, guerreiros mesmo. E esse texto aqui no capítulo 23 vai falar sobre tudo isso aqui, né? Sobre esses guerreiros que tiveram do lado de Davi e permaneceram até o seu reinado. Isso nos mostra que o discipulado não se resume em transferir conteúdo. É uma vida tocando a outra. É criar vínculos e formar pessoas que seguem a Deus, não só por causa que ouviram, mas por aquilo que viram, né? Aquilo nos lembra aquele texto de Davi com a mulher samaritana, né? Que Jesus com a mulher samaritana,
e lá no poço eles tiveram um diálogo, a mulher samaritana e tal, e ela foi lá e chamou aqueles, né, dizendo sobre o profeta. E eles vieram e Jesus falou todas as coisas. Aí no final ele fala, já não é pelo que ouvimos, mas pelo que nós presenciamos, né? Então, irmão, não é pelo que ouve de você, mas pelo seu comportamento que você tem diante das pessoas. Isso traz mais influência do que palavras, né? Porque as palavras, como diz aí, o vento pode até levar. E viveram com você. Davi formou guerreiros, profetas, líderes e salmistas, alguns com grandes falhas, sim, mas com profunda lealdade e amor ao Senhor, né? Esse é o fruto que permanece. São pessoas que seguem diante por alguém. Lá atrás os discipulou com a vida. Essa lição aqui, irmão, fala sobre discipulado. A igreja está tratando de discipulado, né? Como alcançar as almas perdidas, discipulando, estando dia após dia com essas pessoas, deixando o legado, né? Essa lição, na verdade, essas lições, né, que fala desses personagens, né, que seguiram, né, o caminho de seguir a Deus, de praticar as coisas de Deus, é que formou e forjou todos esses líderes que nós vimos depois continuar a jornada de Davi, né? Concluído, a vida de Davi foi cheia de altos e baixos. Sabemos, né? Como a minha e a sua também são assim também, né? Ele começou como pastor de ovelhas, ó. Enfrentou gigantes, pecou gravemente, se arrependeu profundamente e terminou exaltando a fidelidade de Deus. Seu legado não foi construído sobre uma sequência de vitórias impecáveis, mas sobre uma trajetória real, marcada por graça, arrependimento, fé e perseverança. Talvez hoje, irmãos, refletindo sobre esse tópico aqui, né, que falta muito nós da igreja, dos irmãos, né, do cristão em geral, é a perseverança, o arrependimento, né, e a fé, né, a fé que nos move, que nos faz com que permanecemos firmes e fiéis na nossa caminhada, na nossa jornada, enquanto aqui estivermos, né? Essa é uma grande lição para todos nós, com certeza. Essa lição de Davi, quando nós olhamos para Davi e eu vejo não aqueles pecados, né? Eu tento não ver aqueles pecados que Davi cometeu, mas sim o amor que Davi tinha, o zelo com as coisas de Deus. Se você parar para pensar, Davi deixou tudo planejado para o templo, né? Para o seu filho Salomão, separou todos, fez aliança com reis, já preparando o caminho para o seu filho, quando viesse a reinar, Salomão já encontrasse tudo preparado, as plantas do templo, né? E foi uma promessa que ele não construiria por causa do sangue derramado por ele, mas o seu filho, né, daria paz ao seu filho, como o Salomão teve ao redor, e construiu o templo do Senhor, a casa do Senhor, que também passou a ser um local de centro de adoração ao nosso Deus, né? Então, irmãos, nós vemos que Davi, ele teve zelo com as coisas de Deus, né? Sempre foi assim, na arca da aliança, da preparação, introduzindo os levitas, né, os cantores, no culto do Senhor. Tudo isso foi deixado por esse servo maravilhoso, Davi, né? Os status e conquista, contudo, Deus nos chama a deixar influência espiritual, a qual nasce da fidelidade no ordinário, no invisível e no persistente.
né? Você não precisa ser famoso para ser frutífero, né? Basta ser constante em Deus. Davi nos lembra que o discipulado não termina quando acabamos de ensinar. Ele continua na memória que deixamos, nos gestos que marcaram e nas vidas que tocamos. No fim, seu legado será a soma de cada momento em que você escolheu amar, servir, perdoar e recomeçar. Lá no livro de Apocalipse diz que nós devemos lembrar de onde nós caímos, né? E nos consertar. Aqui ele diz que nós devemos recomeçar. A vida cristã sempre é um recomeço. Nós caímos, levantamos e permanecemos de fé, porque o nosso Deus assim o quer, né? Que legado poderoso é esse? Ser lembrado como alguém que caminhou com Deus e fez outros desejarem o mesmo caminho. Meu irmão, meu amigo, terminamos esse primeiro trimestre de 2026, né? Chamados para influenciar, eu e você somos chamados para influenciar, e discipulado na transição das gerações, né? Daqui a pouco virá outras gerações, outros líderes, e eles vão continuar essa obra que nós um dia participamos, né? E queremos deixar aqui o legado para as próximas gerações. Devemos orar, interceder, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, a permanecer fiel, obediente, à humildade e também ao arrependimento, né? Quando nós erramos em alguns deslizes da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos alcançar esse momento glorioso, né? Que o Senhor, quando vier nos achar trabalhando na sua causa, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um trimestre, né? Realizado aqui nessa última lição, né? Queremos agradecer também, agora finalizando também, o pastor, né? Dessa revista, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, também muito importante a nossa convenção, o pastor João Nogueira, né? Esse servo de Deus que trouxe esse ensinamento. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu de estar fazendo mais uma videoaula, ó Deus, e que este vídeo, ó Deus, possa servir de alerta, de instrução, de encorajamento para aqueles que andam vacilando também na sua presença, e que motive a cada dia buscar o arrependimento do Senhor para continuar a jornada, o legado aqui que cada um de nós, ó Pai, temos que cumprir neste mundo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos, derrame a sua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Então fica assim, meu irmão. Até o segundo trimestre, né, 2026, com a nova revista, se assim o nosso Deus nos permitir. Então, se você tem gostado desse estudo, venha conosco para o próximo trimestre. Amém?